Meu nome é Clara. E o que vou contar aqui é real. Parece coisa de filme, eu sei. Mas aconteceu comigo. E até hoje, quando olho para trás, ainda me pergunto: como eu poderia imaginar que um morador de rua mudaria minha vida para sempre? Tudo começou em uma segunda-feira nublada, daquelas em que tudo parece sem cor. Eu era assistente social em um centro de apoio no centro de São Paulo. Saía cedo de casa e pegava sempre o mesmo caminho. Em frente a um estacionamento abandonado, havia um homem. Sentado no chão, encostado na parede grafitada. Sempre lá. Sempre com o mesmo livro nas mãos. O que me chamou a atenção é que ele não pedia nada. Não olhava para os carros. Não falava com os outros moradores. Apenas lia. E sorria de um jeito melancólico, como quem guarda um mundo dentro do peito. Depois de 3 dias passando por ele, algo em mim se incomodou. Resolvi parar. Comprei 2 cafés e me sentei ao lado dele. Ele me olhou como se esperasse por mim há muito tempo. Oi, tudo bem? Qual seu nome? Davi. Conversamos pouco naquele dia. No seguinte, levei uma marmita. Depois um cobertor. E assim começou. Toda manhã e toda tarde, antes de voltar para casa, eu passava por lá. A cada conversa, ele revelava um pouco mais. Sobre os livros que amava, a música que escutava, filmes antigos. Era culto, gentil, educado, muito diferente do que os outros diziam sobre quem vive na rua. Com o tempo, ele começou a me contar histórias curiosas, detalhes sobre cidades que conhecia, restaurantes franceses escondidos no interior de Minas Gerais, opiniões fortes sobre arte contemporânea, vinhos raros. Aquilo não combinava com a vida nas ruas. Era como se ele estivesse apenas em pausa. Meus colegas de trabalho riam. Minha mãe ficou horrorizada. Você está se apaixonando por um homem que mora na calçada, ela gritou uma vez. Mas o que eles não entendiam é que eu não via um morador de rua. Eu via o Davi. Comecei a fazer perguntas. Onde ele tinha estudado? Por que estava ali? Ele desviava. Respondia com meias verdades. Um dia, disse apenas: Clara, às vezes a gente se esconde do mundo porque ele nos feriu demais. E eu respeitei. Mas no fundo, algo me dizia que havia mais. Comecei a pesquisar. Passei a observar pequenos gestos dele. A forma como usava os talheres, o vocabulário, o jeito como olhava os prédios altos do centro com tristeza. Uma noite, chovia muito. Passei por lá com um guarda-chuva e ele não estava. Nem ele, nem o livro. Procurei por dias. Nada. Comecei a ligar para hospitais, delegacias, abrigos. Nada. Uma semana depois, fui abordada por uma mulher elegante na porta do centro de apoio. Ela parecia saber quem eu era. Você é Clara, certo? O Davi pediu que eu entregasse isso pessoalmente. Era um envelope. Dentro, um bilhete com caligrafia firme. Clara, se você quiser entender tudo, venha até esse endereço. Amanhã, 20 horas. Era uma casa no Jardim Europa. Um dos bairros mais caros de São Paulo. Meu coração gelou. Pensei em não ir. Mas fui. Cheguei e fui recebida por um segurança com auricular. Mostrei o bilhete. Me deixaram entrar. O jardim era enorme. Havia esculturas modernas, carros importados. Entrei na casa e quase caí para trás. Davi estava lá, de terno, limpo, elegante, rodeado de livros, como sempre. Oi, Clara. Desculpa o susto. Sentei. Tremia. Ele me contou tudo. Davi era Davi Ferraz, herdeiro de um império da tecnologia. 3 anos antes, seu irmão mais novo havia morrido em 1909 num acidente de helicóptero, causado por sabotagem interna na empresa da família. Ele entrou em colapso. Abandonou tudo, fugiu, se desconectou. Eu queria ver quem eu era longe do dinheiro, se existia alguma verdade ainda nesse mundo. E foi vivendo nas ruas que eu vi as piores e as melhores partes das pessoas. Você foi a única que me viu. Fiquei sem palavras. Era muita informação.
Me senti traída, confusa, mas ao mesmo tempo compreendi. Ele não era um impostor. Era um homem em pedaços tentando se reconstruir. Nos meses seguintes, nos reaproximamos, sem pressa. Davi voltou aos negócios, mas com um novo objetivo. Criou uma fundação para a reinserção de pessoas em situação de rua. Me chamou para dirigir o projeto. A relação com ele foi lenta, mas profunda. Descobri os traumas, a dor, a esperança. Descobri que o dinheiro dele nunca foi sua verdadeira riqueza. Um dia, ele me levou para conhecer uma comunidade que a fundação apoiava. Vi o carinho dele com as crianças, o respeito com os moradores, a paixão em mudar o mundo aos poucos. Foi nesse dia que percebi. Ele não estava fugindo do mundo. Ele estava construindo um novo. E eu descobri que o amor às vezes se disfarça de acaso, que o coração enxerga onde os olhos não alcançam. Hoje, conto essa história porque sei que muita gente ainda julga pelas aparências. E porque sei que, no fundo, todos nós só queremos ser vistos de verdade e amados, mesmo nos nossos momentos mais invisíveis. Após aquele dia no Jardim Europa, quando finalmente descobri quem realmente era Davi, nossa relação floresceu de maneira lenta e natural. Eu nunca imaginei que, em tão pouco tempo, minha vida seria tão transformada. À medida que os meses passavam, nós dois nos reconectávamos com o mundo de uma forma mais profunda e mais humana. A fundação que Davi havia criado começou a ganhar destaque, e eu me tornei sua diretora. Não estávamos apenas trabalhando juntos. Estávamos reconstruindo, lado a lado, as nossas próprias vidas, uma peça de cada vez. Foi numa viagem a Minas Gerais, onde a fundação estava ajudando a criar um novo abrigo para mulheres em situação de rua, que Davi me fez um pedido que eu jamais esperava. Estávamos sentados à beira de um lago, o céu tingido de laranja pelo pôr do sol, as águas refletindo a paz que pela primeira vez sentíamos juntos. Davi me olhou nos olhos, com aquele sorriso tímido que me encantava, e disse: Clara, você se lembra da primeira vez que a gente conversou? Quando você parou para me dar um café, sem saber nada sobre mim, sem me julgar, eu sabia que algo estava mudando. Você não só me viu como ninguém mais fez. E desde então tem sido assim. Ao seu lado, eu descobri um mundo que eu achava que havia perdido. Eu encontrei um propósito de novo. E eu quero passar o resto da minha vida descobrindo esse mundo com você. Ele então se ajoelhou diante de mim, segurando uma caixinha pequena. O meu coração bateu forte, e antes mesmo de ele abrir a caixinha, eu já sabia o que ele estava prestes a fazer. Quando ele abriu, lá estava, um anel simples, mas que parecia carregar todo o peso e a beleza de tudo o que havíamos vivido juntos. Clara, você quer casar comigo? Lágrimas desceram pelo meu rosto. Não era apenas o pedido, era a entrega. Dele, a confiança, o carinho. Era o caminho que estávamos trilhando juntos. Sem hesitar, eu disse: Sim, sim, Davi. Eu quero viver com você para sempre. O casamento foi uma cerimônia íntima, sem grandes ostentações, mas com muito significado. Não importava a mansão em que estávamos. O que importava era que ali, naquele momento, estávamos nos comprometendo um com o outro de uma forma verdadeira, sem máscaras, sem mais segredos. Viajar para a Europa, para os Estados Unidos, para lugares que antes pareciam inalcançáveis, foi um sonho que vivemos lado a lado. Mas o que realmente tornava nossas viagens especiais não era o luxo das cidades que visitávamos, mas sim os momentos que compartilhávamos. Ficar à noite conversando sobre nossos medos e nossas esperanças, descobrir novas culturas, e sempre voltávamos ao nosso pequeno refúgio, o lugar onde tudo havia começado. E foi em uma dessas viagens que, em uma manhã ensolarada na Toscana, Davi me surpreendeu novamente. Eu estava sentada na varanda de um hotel, admirando a paisagem, quando ele chegou, com um sorriso travesso, e me disse: Clara, você se lembra do dia em que me encontrou pela primeira vez na rua?
Eu te disse que estava fugindo de tudo, que estava perdido. Mas sabe o que eu não te contei naquele momento? A razão real pela qual eu decidi abandonar tudo e me esconder do mundo. Eu olhei para ele, meu coração acelerando. Ele se sentou ao meu lado, ainda com aquele sorriso, mas havia algo diferente no ar. Davi, o que aconteceu? Ele respirou fundo, seus olhos se suavizando. Quando meu irmão morreu, eu não sabia se poderia continuar. Mas a verdade é que meu irmão João não morreu. Ele está vivo, Clara. Foi tudo armado. O acidente de helicóptero foi sim real, mas a morte dele não. Ele foi forçado a desaparecer. E eu não podia viver com esse segredo. Eu fiquei em silêncio. O que ele estava dizendo? Como assim o irmão dele estava vivo? Mas Davi, sempre tão calmo, continuou. Meu irmão está escondido em um lugar seguro, porque alguém da minha própria família queria matá-lo. E eu fui cúmplice dessa mentira. Tentei de todas as formas enterrar esse segredo, mas agora eu sei que não posso mais esconder a verdade. E você, Clara, merece saber disso, porque tudo em minha vida, tudo que é importante, está ao seu lado. Eu o abracei, sem saber como reagir, sem entender ainda todo o peso daquela revelação. A dor, a confusão, os segredos, tudo estava pesando sobre nós. E naquele momento, percebi que a vida de Davi nunca foi simples, nunca foi fácil. Mas de alguma forma, éramos mais fortes juntos. Alguns meses depois, enquanto estávamos nos preparando para nosso primeiro filho, descobrimos que a gravidez não seria uma jornada simples. Clara, minha esposa, passou por muitas dificuldades físicas e emocionais, mas sempre que ela olhava para mim, eu sabia que, não importa o que acontecesse, nós dois estaríamos ali, prontos para enfrentar qualquer desafio. A gravidez foi difícil. Clara teve que ser hospitalizada por algum tempo. Durante aqueles dias, nós nos apoiamos mutuamente de uma forma que eu nunca imaginei que fosse possível. Era como se a vida nos testasse a cada passo, mas ao mesmo tempo, era a chance de nos amarmos ainda mais profundamente. Foi durante esse período que descobrimos o verdadeiro significado do amor e da união, e então, o grande dia chegou. O nascimento de nosso filho, Samuel, foi o maior presente de todos. A emoção era indescritível. Lá estávamos nós, juntos, mais uma vez, sem esconder nada um do outro, com a certeza de que, apesar de tudo, nossos corações estavam mais fortes do que nunca. O segredo da família de Davi, o motivo pelo qual ele se escondeu, tudo isso foi resolvido com o tempo. João, o irmão de Davi, finalmente apareceu, e com o apoio de Davi, tudo foi colocado às claras. A história da sua família, cheia de sombras e mentiras, foi revelada e transformada em uma história de cura e reconciliação. Eles finalmente puderam seguir em frente, livres das correntes que os prendiam. Eu, Clara, encontrei a verdadeira felicidade. Não era o dinheiro, as viagens ou os eventos luxuosos que faziam minha vida ser especial. Era o amor que Davi e eu construímos juntos, a coragem de enfrentar os desafios e de seguir em frente, sempre juntos. E enquanto o mundo ao nosso redor continuava a mudar, nós continuávamos a mudar também, para melhor, para sempre.